boa tarde. Bem-vindos a mais um programa sobre constelações familiares. Meu nome é Uli Holtz, eu sou terapeuta familiar, consteladora, mediadora voluntária no Sejusc, aqui em Sorocaba, e atuo aqui na região de Sorocaba. Se vocês quiserem, hoje esse é o nosso 5º programa pela TV Com, canal 7 da NET, mas na verdade é o 45º dentre uma série de vídeos que eu tenho feito a respeito das constelações familiares, da base desse trabalho, desses novos paradigmas harmonizadores de relacionamentos. Então, nesses programas eu tenho conversado com vocês a respeito dessas leis sistêmicas, da lei do pertencimento, da hierarquia, do equilíbrio, leis que atuam sobre os nossos relacionamentos de forma automática, quer nós tenhamos consciência disso, quer não, como a lei da gravidade. Então, como nós estamos nesse 5º programa pela TV Com, eu me propus a hoje trazer um olhar sobre qual é o nosso lugar na nossa família. Porque do nosso lugar é que nós temos força. Então, o lugar, ele tem tudo a ver com a lei do pertencimento. Quer dizer, eu pertenço ao meu lugar correto. E também tem tudo a ver com a lei da hierarquia. Porque quem chegou antes tem precedência sobre quem chegou depois. E dentro dessa combinação de pertencimento e de hierarquia, eu encontro o meu lugar. E aí sim o sistema encontra o seu equilíbrio. Então eu vou trazer aqui, né, nós temos os bonequinhos Playmobil e as constelações elas podem ser feitas de diversas maneiras, com âncoras, com pessoas no setting em grupo, com os bonequinhos no setting individual. Então eu vou usar dos bonequinhos, né, que eles são muito mais fáceis de trazer e dá pra gente, eles ampliam, eles abrem o nosso olhar para essas questões. Então vamos supor que uma família, né, uma mulher, um homem se encontram e que deste encontro dos dois nascem 2 crianças, um menino e uma menina. Então, qual é, digamos assim, o lugar de cada um nessa família? Este homem e esta mulher chegaram ao mesmo tempo nesse sistema, então nenhum deles tem precedência sobre o outro, nenhum deles é maior ou menor do que o outro. Eles chegaram como iguais nesse relacionamento. Da mesma forma, esse primeiro filho, ele é o primeiro. Ele tem, digamos assim, precedência em relação ao segundo. Primeiro filho, segundo filho. Então, até aí tudo normal, né, pessoal? Agora, vamos supor que este casal, antes de ter nascido este filho, essa mulher, ela teve um aborto natural. Isso já muda tudo, porque o que a gente vê dentro desse trabalho com constelações e do trabalho sistêmico? Aconteceu fecundação, aconteceu vida. Aconteceu vida, ela passa a ser contada no ranking de filhos. Então, quantas vezes acontece, por exemplo, de um casal que perde um primeiro filho, que tem esse primeiro aborto, um casal que desejou muito ter esse primeiro filho, é uma mulher, aliás, um casal que ficou muito contente, muito feliz com a notícia da gravidez e de repente essa mulher, depois de 1 mês e meio, depois de 2 meses de gestação, ela tem uma reabsorção, ela perde esse bebê. Muitas vezes isso é muito dolorido, isso fica embaixo do tapete. Aí, de repente, ela engravida de novo desse segundo filho e aí ela chama esse segundo filho de primeiro. Então, que tipo de sintoma essa pessoa pode ter aqui? Ele pode ter um sintoma do tipo, eu não sei o que acontece, parece que eu não encontro meu lugar na vida, parece que eu trabalho por 2 e ganho por 1, porque de verdade aqui ele está no lugar errado. Ele está ocupando um lugar que não é dele. E da mesma forma, esta menina, que a gente vai chamar aqui esses pais vão chamar de segunda, na verdade é a terceira. E pode ser, né, uma das dinâmicas que a gente às vezes observa, mesmo dentro da família, entre irmãos, é que quando esta menina, né, digamos esse rapaz aqui, este filho, ocupa o lugar de segundo, é contrário, quando ele ocupa o lugar de primeiro,
essa menina ocupa o lugar de segundo. O lugar de segundo seria o lugar correto dele. E às vezes ele tem uma rixa com ela e ele não sabe ao certo por quê. Porque o lugar de segundo é o lugar dele e o lugar dela é o lugar de terceira. Então a gente começa a perceber aonde os sistemas podem encrencar nesse deslocamento de lugar. Então qual é o meu lugar aqui? O meu lugar aqui é o de segundo filho ou de terceiro filho, porque este é o primeiro, né? Outra coisa que pode acontecer aqui, né? Pode acontecer também de um casal, de repente aqui, eles querem ter filhos, mas de repente esses filhos não vêm. Demora para vir. De repente eles resolvem que então eles vão adotar uma criança. E aí eles entram numa fila de adoção e aí vem uma criança adotiva. Muitas vezes, o que acontece? Depois que esse casal, digamos assim, relaxa, acaba com essa tensão e com essa necessidade premente de ter filho. Às vezes essa mulher relaxa, inclusive, no tempo onde ela já sabe que essa criança aqui está chegando de alguma forma, que ela está na lista e que essa criança virá. E de repente ela relaxa e acontece o quê? Uma informação de gravidez. E aí, essa criança chegou, essa mulher leva a gestação dela a termo e ela tem essa filha biológica. Qual é a ordem, nesse caso, de cada uma dessas crianças? E aqui, pessoal, a gente vê que acontecem muitas encrencas, porque pela idade, essa menina que veio de um outro sistema familiar, ela é colocada no lugar de primeira filha. E esta criança que nasce depois, em termos cronológicos, mas que é a primeira filha biológica deste casal, é colocada aqui no lugar de segunda filha. E o que pode acontecer aqui? Isso, em primeiro lugar, é pesado demais para essa criança que vem com toda uma história dela. Na verdade, quando a gente adota uma criança, quando a gente traz uma criança para morar conosco, a gente traz essa criança com todo o sistema familiar dela, né? E quando ela é colocada neste ranking de primeiro filho, e onde essa criança, a primeira filha biológica, é colocada no ranking de segunda, isso aqui traz uma animosidade grande entre elas no futuro. Onde o correto seria, na verdade aqui esse casal tem duas primeiras filhas. Uma primeira filha biológica que deveria estar neste lugar ao lado dos pais biológicos e uma primeira filha adotiva, primeira filha de criação, primeira filha do coração, onde isso é mais leve para ela, quando ela pode estar aqui, né, à margem desse sistema familiar, onde podem ser e devem ser incluídos os pais biológicos dessa criança. Então, aonde é o lugar correto aqui? Esse casal, a primeira filha biológica, mesmo que ela seja mais nova, a primeira filha de criação ou primeira filha adotiva, junto com o sistema familiar dela. Porque o que a gente vê muitas vezes, né? Que um casal, digamos, para substituir algo que não veio, para preencher um vazio, coloca uma criança a serviço deles. Dentro da lei da hierarquia e dentro da lei do equilíbrio, o que é que a gente vê? Que os pais dão vida e que os filhos recebem a vida. Os pais são os grandes, os filhos são os pequenos. Os pais estão a serviço da vida aos filhos. E quando de alguma forma isso inverte, né? Então esse pequeno, ele é colocado, ele é levado a vir para um lugar de grande, é como se ele prestasse um serviço, isso é pesado demais para ele. E aí ele não consegue aceitar aquilo que estes pais de criação têm a lhe oferecer. É como se ele dissesse: eu não posso aceitar de vocês o que vocês me dão, porque vocês não me respeitam na minha história. E olha, pessoal, isso é completamente inconsciente. Muitas vezes inconsciente aqui, com esses pais, e também inconsciente em relação a essa criança. Mas ela sabe,
as células do corpo dela sabem que falta algo, que falta um olhar respeitoso para toda essa história. Porque quando estes pais de criação, é claro que o que eu estou falando não é regra, porque pode ser que numa outra ocasião, numa outra situação, que este casal que não conseguiu ter filhos, que ele já conseguiu superar isso. E ele diz, não, ok, eu não preciso ter filhos biológicos. Aliás, eu nem preciso ter filhos. Mas eu tenho uma condição de oferecer para uma criança ou para várias crianças uma situação que talvez elas não tenham fora. Então, para a gente, a vida foi bondosa conosco, nós temos uma situação financeira boa, nós temos uma casa grande, nós podemos acolher crianças como se elas fossem, digamos, transeuntes nessa família. Elas vêm de fora, elas são trazidas, e aqui eu vou até trazer essa imagem para vocês, porque nessa posição aqui, do jeito que eu coloquei, estes pais biológicos não estão enxergando esses pais biológicos dessa criança que eles trouxeram. Porque num primeiro momento é muito importante que eles possam olhar para esses pais, que eles possam enxergar esses pais e dizer, nós recebemos a sua criança, nós vamos cuidar da sua criança para vocês e nós agradecemos a vocês por esse elevado privilégio de poder tê-la conosco para a gente acompanhar o crescimento dela, né? Então, estes pais são recebidos. E quando isso acontece, isso aqui pode dar muito certo. E essa criança será eternamente grata e terá para sempre estes pais adotivos no coração. E nessa condição, essa criança ela pode ter realmente 4 pais. 2 pais biológicos, que digamos assim são os principais, porque eles deram a vida, porque estes pais adotivos ou pais de criação jamais poderiam sê-lo se não tivesse acontecido isso antes, onde também estes pais adotivos colocam essa perda dessa criança no seu coração, isso é termo técnico de constelação, tá? A gente fala dessa forma, onde eles têm um lugar no seu coração para a história dessa criança, e aí essa criança está livre para aceitar tudo o que eles têm para dar, e também para aceitar a vida que veio através destes pais biológicos. Agora, o que pode acontecer também aqui? Né? Quando a gente tem aqui esses filhos biológicos. Vou até colocar um filho a mais antes de chegar essa criança adotiva. Digamos que nós temos aqui 2 filhos biológicos. Esses filhos cresceram um pouco e aí eles chegaram primeiro, deu tudo certo, mas por alguma razão este casal resolve adotar mais uma criança. Vamos supor aqui, vou até trocar porque é mais comum, digamos que este casal tem 2 meninos, mas ele sempre teve um sonho de ter uma menina. Mas parece que não é, que não viria outro menino. Eles têm aquela sensação, nós não queremos tentar de novo um filho biológico, porque vai nascer menino, então nós queremos uma menina. E nós vamos pegar essa menina de fora. Então nós entramos numa lista de adoção e vem uma menina. Geralmente, quando essa demanda vem dessa forma, a gente pode dar uma procurada e nós vamos encontrar o quê? Que talvez na história dessa mãe, ou talvez na história deste pai, desse casal que quer adotar essa criança, que talvez aqui no sistema deles haja alguma perda de meninas. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o pai dessa mulher que quer adotar, por exemplo, ele teve um caso extraconjugal com uma mulher, e onde nasceu uma menina que não teve direito ao seu pai. E talvez, se isso aconteceu antes dela nascer, pode ser que ela tenha uma vontade inconsciente de trazer alguém de fora para cuidar. E tudo isso numa constelação, isso se faz visível, né? A gente traz para a consciência, traz para a luz essas dinâmicas inconscientes. Porque muitas vezes a pessoa fala, na verdade eu não sei, mas eu sempre senti em algum lugar que eu tinha que buscar alguém. E isso tem uma raiz sistêmica. Então, digamos que esse casal trouxe essa menina. Como é que estes filhos biológicos se sentem? Normalmente existe uma dinâmica oculta aqui também que se forma, onde esses 2 têm uma sensação de, puxa,
nós não somos suficientes para os nossos pais. A gente não tem o valor para os nossos pais. É como se os nossos pais não nos vissem e quisessem trazer alguém de fora para complementar algo, para acrescentar algo que nós como filhos falhamos. Então, o que pode acontecer aqui também? Digamos, uma animosidade entre estes filhos biológicos e os seus pais biológicos. E tudo isso, claro, de forma completamente inconsciente. Então, dentro da ordem aqui, né? Pais biológicos, primeiro filho, segundo filho, primeira filha adotiva, ou primeira filha de criação, ou do coração, como vocês quiserem falar, com o sistema familiar dela. Porque a margem, e mesmo que nasça depois um terceiro filho aqui, este lugar dessa criança que veio de fora continua sendo este lugar. Ela sempre vai ser aqui a primeira filha de criação, independente do número de filhos biológicos. Ou seja, este casal tem 2 primeiros filhos, um primeiro filho biológico e uma primeira filha de criação. Outra coisa, né? Eu marquei aqui, pessoal, uma colinha para eu não esquecer aqui, né? Porque a gente vai falando de tanta coisa e, de repente, essas coisas até passam batido. Um casal que tem dificuldades, né, para engravidar e resolve fazer uma inseminação artificial, mas também não dá certo, e resolve fazer uma transferência de embriões. Então, vou pegar um outro casal aqui, mudar um pouquinho a cor deles para ficar um pouquinho diferente. Então, vamos supor, este casal vem e resolveu, tentou de todas as maneiras. De repente, esse casal optou por não adotar. E eles resolvem, eles têm condição de fazer uma transferência de embriões. Eles fazem uma fertilização in vitro e aí essa mulher implanta 2 embriões. Só que não dá certo. Esses 2 embriões são reabsorvidos. Então ela faz uma nova coleta, uma nova inseminação, aliás, uma nova fecundação destes óvulos, faz um novo implante desses embriões e ela implanta mais 4 embriões. Mais uma vez, não dá certo. E de repente ela faz mais uma coleta e implanta mais 2 embriões. E destes 2 embriões, nasce uma criança. Pronto, essa aqui nasceu. E o que eles vão fazer muitas vezes? Chamar essa criança de primeira filha, de filha única. E o que é que pode acontecer aqui? Que tipo de sintoma essa criança pode apresentar? Por exemplo, ela pode apresentar um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Numa constelação de uma criança que tinha também esse caso, essa criança ela via... Ele tinha amigos imaginários, como se fossem zumbis. E na constelação, quando a criança colocou essas outras crianças, e os pais olharam para isso, caiu a ficha deles. Eles falaram, nossa, na verdade, essa criança não é a nossa filha única. Ela é 2, 4, 6, 7, ela é a 8ª. A 8ª filha. A caçula. Porque estes todos também fazem parte. Lembra que eu falei, aconteceu fecundação, aconteceu vida. Aconteceu vida, ela precisa ser contada, ela faz parte. Então, quando estes pais olham para esses filhos e tomam no coração todos eles e dizem para eles, vocês fazem parte. Nós tivemos, todos vocês, nós temos 8 filhos e nós cuidamos de vocês para que a nossa 8ª filha esteja livre
e não precise mais cuidar dos irmãos. Então, pessoal, o nosso tempo passa muito rápido e o nosso tempo já acabou. Então, eu espero que isso tenha trazido talvez alguma luz para vocês, ou que isso tenha trazido um novo olhar, porque quando a gente começa a entender aquilo que é mais leve, aquilo que libera esse fluxo de vida, esse fluxo de amor, esse fluxo de harmonia no nosso sistema, né? A gente não precisa se encrencar, é mais fácil a gente entender aonde estão as nossas encrencas, a gente poder se colocar no lugar certo, de onde a nossa vida flui com muito mais inteireza. Então eu vou deixar aqui por hoje. Em relação ao lugar, tem mais coisas que eu preciso dizer ou que eu quero contar para vocês, que estão também nos outros programas, se vocês quiserem, em Uli Holtz Constelações Familiares, na minha página no Facebook. Também ali na barra da esquerda tem ali escrito vídeos, né? Vocês podem assistir algum vídeo que vocês queiram, de algum tema específico que interesse a vocês, mas nesses programas toda quinta-feira, às 5:30 da tarde, eu vou trazendo cada vez um pouco mais dessas dinâmicas possíveis para que vocês entendam um pouco sobre constelações familiares e sobre essas leis sistêmicas que regem os relacionamentos. Então, eu agradeço muito vocês terem me assistido e se vocês tiverem alguma pergunta, alguma sugestão de tema, por favor, anotem para mim que eu terei o maior prazer de responder e de trazer essas questões que são demandas reais de vocês, tá bom? Um beijo e até a semana que vem.